Saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. E no episódio de hoje, novamente aqui com o meu companheiro de matilha, Pedro Nogueira. Tudo certo, cara? Beleza, Pedrão, como é que você tá, velho? Na paz. Ô Pedro, só que hoje, cara, nós não estamos aqui sozinhos. Tem aqui também o Hanan e ele mandou uma mensagem e nós vamos seguir aí o Quebra do Osso dele. Vamos escutar o Hanan aí do Rio. Fala, minerado do meu coração, tudo bom? Meu nome é Hanan Moreira, vulgo Garras Astutas Mod, da Cria de Fênix de coração, mas por vocação sou filodox, meio cria, meio senhor das sombras, com contra-cheque de roedor de ossos. É foda, vocês são professores, eu entendo bem o que é isso. Conheci vocês há algum tempo, comecei a baixar o material, fiz contato com o Pedro e em uma das minhas conversas ele falou que talvez fosse um bom tema, um cast, um quebra de osso. Então vai lá minha pergunta. Como é que acontece a Assembleia? Quais são os passos? Qual é o passo a passo do rito? Como é dividido? É difícil achar esse tipo de descrição, né, da solenidade da Assembleia, então se vocês puderem me ajudar, eu agradeço pra caramba. Então, Pedrão, hoje nós vamos aí, cara, tirar essa dúvida aí do Hanan. Hoje nós vamos falar do Hanan. Nós vamos falar aí então um pouco sobre assembleias. Vamos lá então. Dessa vez sem os tambores do Garocast. Bem, pra gente começar a falar aí a respeito de assembleias e como que é toda a organização, a cronologia, para começar respondendo a pergunta dele, vamos dizer logo para os ouvintes que esse é um dos temas que aparece muito. São vários os livros da White Wolf que eles falam a respeito da assembleia e como é que ela acontece. Eu particularmente cansei de traduzir isso daí, a galera vai encontrar no Player's Guide to the Garou, né, no Guia dos Jogadores dos Garou. Eu posso estar muito enganado, mas tem nos Guias dos Jogadores e também no Guardiões do Cairn. E eu acho que vai ter aí em outros livros. Eu sei que eu já traduzi isso uma porrada de vezes. E eu particularmente, eu acredito que o White Wolf já tem esse texto pronto, que eles falam assim, tipo, nosso livro precisa ganhar mais algumas páginas. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Exatamente, total. Aí eles colocam isso daí, mas por mais que tenha esse material já escrito, né, hoje nós vamos seguir então essa cronologia, mas aí vamos dar também os nossos pitacos e falar um pouco aí a respeito disso daí. Primeira coisa para falar sobre o que é a Assembleia. Cara, a Assembleia é uma reunião periódica que os Garou fazem no Cairn. Ela tem que ser diferenciada de um conclave ou de uma reunião de matilha. Ela é uma reunião da seita, né do Cairn. E por isso a gente não vai considerar isso uma reunião só de uma matilha ou de um grupo pequeno de Garou. E se diferencia também de um conclave, porque o conclave vai ser semelhante a uma assembleia, mas ele não vai ser ligado a um único cairn e, na verdade, a uma reunião tribal, né, das tribos. Uhum. Eu diria que é uma reunião da nação Garou, por assim dizer, seus representantes e tal. Sim, né, são vários os convidados, várias seitas são convidadas para sempre debater um assunto maior. Assim como você disse daí a respeito da frequência das assembleias, elas acontecem mensalmente na maioria das seitas, exatamente porque um dos principais objetivos é recarregar a energia espiritual do Cairn e prestar reverência ao Totem. Então é algo meio como um serviço religioso dos lobisomens, talvez. Sim, e essa data ela não é necessariamente fixada numa fase de lua, né? Isso vai depender do tipo da seita, da energia daquele local. Certamente, certamente. E também do Totem, né? Apesar de que daí eu acho é de se imaginar que as seitas dos Andarilhos do Asfalto, por exemplo, elas devem seguir um calendário mais rígido, né? Alguma coisa tipo assim, olha, 11h37 de todos dia 2 do mês, sabe? 37? Tem que ser tem que ser uma parada específica, pô. É da Weaver, né? Não pode ser. Porque se você marca 11h30, vai ter o cara que vai chegar um pouco atrasado e tal, aquela coisa toda, entendeu? Entendi. Além desse serviço de reverência, né, e da recarga espiritual do Cairn, esses são apenas uma das funções dessas reuniões, né? Elas vão acontecer também o momento de fofoca, troca de favor e, enfim, coisas do tipo. E é um momento em que o Cairn ele vai explicar para todos os seus membros, todos os participantes da seita, o que é que está acontecendo, quais são os problemas do Cairn e por aí vai.
Vale lembrar que muita gente, eu já vi alguns narradores que, tipo, os feitos dos jogadores, eles vão esperar ser contados nas assembleias para então que o renome seja distribuído, né? Mas as matilhas, elas têm reuniões frequentes, não só das matilhas, mas também com os anciões. Então, os relatos, eles podem ser feitos, vamos dizer assim, na boca pequena, durante todo o período entre uma assembleia e outra. E aí o renome pode ser distribuído normalmente, né? É claro que falar na assembleia tem um peso diferente. Esse relato que é feito na assembleia, ele é mais uma formalidade. O Chocos falou aí, o renome ele pode ser concedido em outro momento pelos anciões e tudo mais. Mas é nesse momento da assembleia que o Galiard vai poder atuar o seu papel, né, de contar os grandes feitos. E aí, assim, eu acho que eu já estou adiantando um pouco a pauta, mas só para tirar isso logo do caminho, é interessante você levar isso em consideração nos seus jogos, porque muitas vezes o papel do Galiard ele fica meio diminuído, né, num jogo mais voltado para o hack and slash ou mesmo para uma jornada espiritual, por exemplo. E aí eu acho que os outros 3 augúrios, né, o Hagabash, o Philodox e o Galiard, eles vão ter um momento de atuação mais importante ali na Assembleia, entende? Sim. Cada um em um determinado momento, né? É lógico. Uhum. Mas a gente vai falando isso conforme passando passo a passo do rito. Tá. É sempre bom lembrar, né, que as assembleias elas vão ser muito diferentes do tipo de carne, o totem que está ligado àquele carne, quais são as tribos que habitam aquele carne, essa coisa toda. Mas existem linhas gerais que as assembleias seguem e é disso que nós vamos tratar no Quebra do Osso de hoje, beleza? De certa maneira, a assembleia ela acontece ali são 6 passos típicos, né? Na verdade 5, mas o primeiro são as convocações, mas são 6 no total, né? Vamos lá um por um. A gente começa com as convocações, que são quando os uivos são entoados, né, ao redor da seita, onde esses uivos eles convocam todos os presentes para o centro do cairn, ou para o lugar de assembleia que essa seita tiver. Vai lembrar que... Você acha que no caso de uma seita de andarilho do asfalto, é tipo um sinal de intervalo numa escola? Cara, eu ia falar diferente. Porque eu acho que num cairn urbano ia ser tipo assim, todo mundo recebendo uma mensagem no WhatsApp, sacou? Tipo assim... Tá na hora, vai rolar, sacou? Entendi. Uma coisa assim, mais ou menos nesse sentido, né? Não só de andarilho do asfalto, mas uma seita urbana, né? Uhum. E é durante essas convocações que os guardiões eles assumem as suas posições, né? A fim de proteger os garous que vão se reunir, caso a seita seja numerosa o suficiente para dispor desses guardiões. Então o guardião nem sempre ele participa, né? E então os membros do cairn eles se reúnem ali no lugar. Nesse momento, né, os uivos e tal tudo, quando os lobisomens eles começam a chegar, então é esperado que o vigia da terra ou então que o caçador da verdade eles ocupem as suas posições no centro do cairn antes dessas convocações. Porque no momento que tem essas convocações, a galera começa a juntar e aí começa a ter já algumas disputas. Tipo assim, hoje a minha história vai ser ouvida, não, hoje eu vou mandar bem e tal, tudo, e enfim. Os garous você já viu, né? É aquela coisa, tipo assim, na hora que deu o intervalo do recreio, correu todo mundo pra quadra e agora eles vão brigar pra ver quem é que vai jogar a bola primeiro. Aí esses garous eles vão ter a função de apaziguar, né, esses possíveis conflitos logo no início da Assembleia, né? Manter as coisas organizadas. Exatamente. Porque, assim, de maneira geral, a Assembleia ainda não começou. Né? Assim como você disse, né? É o sinal da escola anunciando que espero encontrar todos vocês no pátio. E aí a galera vai sair, todo mundo correndo e tal, tudo. E aí, então, agora as atividades, já que a gente está usando a analogia, agora as atividades do recreio vão começar. E aí, ela começa, primeiramente, com o uivo de abertura. Que ele acontece depois que todo mundo chegou e que já assumiu os seus lugares. E esse uivo de abertura ele é dado, né, sempre pelo mestre do uivo. Sim. Em algumas das seitas, né, em especial as que estão mais próximas da civilização humana,
esse uivo, né, de abertura, ele é dado única e exclusivamente pelo mestre do uivo. Porque afinal eles não querem chamar atenção. Tá. Não, mas em seitas maiores, né, os outros garous são convidados a participar desse uivo também. Onde o mestre do uivo ele vai meio que ser o regente desse coro de uivos. E o uivo de abertura, normalmente, é ele quem dá o tom da assembleia. Então ele pode ser um uivo mais lúgubre, no caso do anúncio do falecimento de um herói, ou ainda ele pode ser mais repleto de fúria, caso seja uma assembleia para preparar a seita para uma guerra ou qualquer coisa do tipo. Então, só com o uivo de abertura, os garous já vão ter uma ideia mais ou menos do que é que tá por vir ali. Sim. Tem uma coisa que eu acho interessante, que a treta já pode começar por aí. Porque vamos imaginar que você almeja o cargo de mestre do uivo. Aí tem um cara lá que tá uivando, tá um tanto de gente uivando e tal, não sei o quê. Eu espero que o mestre do uivo, ele seja o último cara a uivar, entendeu? O último, ele seja o uivo mais duradouro, entendeu? A galera, né, levanta o uivo lá pra lua e tal, tudo, e o dele é o que mantém. Ele é o Bruce Dixon da parada, assim, sacou? Ele vai só no running low do Hallowed Be Thy Name. E aí, nisso, você pode entrar lá no meio e vai disputar com o cara, falando, não, véio, agora nós vamos ver quem é que vai uivar até o final aqui, vamos ver quem arrega primeiro, sacou? E fora outra coisa, como esse uivo ele determina o tom da assembleia. Sim. Então, sei lá, se você foi particularmente vitorioso nas missões e quer reclamar o seu renome nessa assembleia, talvez se o uivo de abertura for um uivo de lamento, como você tinha sugerido, talvez não seja o momento ideal de você, digamos assim, tirar a onda dos seus feitos, entendeu? Então, talvez o uivo determine o que seria de bom tom fazer ou não fazer. Não o que você estaria proibido, né, de clamar seus feitos. Mas, sei lá, depois de uma derrota... Ele acabou de morrer e você vai levantar a bola falando que você matou 2 fomô fudidos lá no cais. Sacou? Tipo assim, não, velho, peraí. Você pode contar a sua história, mas ela não precisa ser tão cheia de vanglória quanto você tá querendo, né? Vão devagar com o barco aí. Esse exemplo que eu dei, inclusive, a respeito do uivo aí, Pedro, pra ficar a referência da galera, acabei me lembrando disso aqui agora. Quando o avô do Albrecht, o Morning Kill, morre lá na seita lá dos Mil Carvalhos, e ele tá lá no funeral, né? Ele e o Arcade, rola um uivo e o Arcade começa a desafiar o Albrecht justamente assim. Porque ele é quem mantém o uivo de lamento e o Albrecht fica tipo assim, porra, é o meu avô, cala a boca. E ele vence o Albrecht fica puto, fala, o que você tá querendo aqui, velho? Eu te desafio pra essa porra, que era tudo que o Arcade queria. E ele desafia o Albrecht pra um combate e vence no começo do novel Silver Crown, tá aí pra galera. Indo pra segunda parte da Assembleia, é uma parte que ela é dedicada a toda a reverência, né, e o fortalecimento, então, do Totem do Caerne. Essa parte ela é chamada de Céu Interno. Quem lidera o Céu Interno é sempre o Conjurador da Wild, né? Porque é bom lembrar que o Conjurador da Wild, um dos papéis dele é harmonizar a seita toda com o Totem e com os seus espíritos aliados, né? E o Céu Interno deve ser a parte que mais varia de seita para seita, né? Uma vez que você está reverenciando o seu Totem, e os Totens são variados, né? Então, um Totem, sei lá, do Javali vai ser diferente. Uma seita que tem como Totem o Javali vai fazer isso de maneira diferente a uma seita que tem o Totem da Quimera, por exemplo, né? Mas, de toda forma, o Conjurador da Wild ele faz um contato com o Totem, né? De alguma maneira. E aí, essa maneira é legal lembrar, se a galera tiver acesso ali ao Axis Mundi, porque ele traz uma porrada de coisa como componentes, né? Componentes não, ele traz algo como correspondências espirituais e materiais de cada espírito. E os totens vão possuir isso também. Então, sei lá, se o cara a gente tá falando de Javali aqui, né? É de imaginar que o conjurador da Wild tivesse, sei lá, algum ornamento com presas, de repente, ou já que o Javali é da guerra, ele fizesse alguma coisa com sangue, né? Ele vai buscar alguma coisa que represente esse totem. Eu fico imaginando, por exemplo, os totens mais exagerados, né? Nos dogmas e nos tabus, como, por exemplo, o totem do furacão. Se ele
fosse abençoar uma seita particularmente, todo o trabalho do Vigia da Terra em organizar a seita, ele ia ser desfeito nesse momento aí do céu interno. O dogma dele é justamente destruir, não destruir, né, mas causar desordem, certo? Então aí o céu interno seria o momento em que você bagunça o Caerne honrando o espírito do furacão. Talvez algo assim. Faz sentido. E aí, uma vez que a atenção desse espírito seja conquistada, né, o conjurador da Wild pede então pela bênção. E, de novo, né, isso daí vai variar de espírito para espírito, porque espíritos de respeito, por exemplo, eles vão querer algo mais formal, né, alguma coisa do tipo, sim. Uhum. Provavelmente a depender de cada época do ano que a Assembleia está sendo feita. Enquanto espíritos menos formais, né, eles vão pedir que, sei lá, só me pede a bênção aí, naquela coisa que você chega na casa da avó e fala assim, benção, avó. Né, enfim, né, não é... Você não chega para pedir a benção pro Corleone, né, que aí você precisa de mais trato. Você pede a benção e ele te pede um favor. Algo tipo isso, né. Tem um lance interessante que as seitas mais modernas, às vezes elas pulam essa parte da área, porque elas esperam que o conjurador da Wild, ou né, no caso de uma seita menor, talvez o mestre de rituais, que ele já tenha o espírito totem da seita feliz, sacou? Tipo assim, velho, seu trabalho é você fazer isso daí, a gente não vai parar todo mundo aqui só pra você fazer a sua parada, não. Você já tem que ter feito isso daí antes e tal, tudo. Mas isso é um pouco perigoso, porque o céu interno ele não só dá o poder ao totem do Caerne, como ele também reafirma a conexão que os garotos têm com ele. Talvez isso seja só uma nota de rodapé na maioria dos jogos, mas essa diferença que você expôs aí pode acarretar no seguinte problema. O problema é o seguinte, o conjurador da Wild, se ele ficar inteiramente responsável por, digamos assim, agradar o totem, ele pode se tornar um favorecido do totem daquela seita, enquanto que o resto da seita não. E aí qual o sentido da palavra seita, né? A ideia é justamente uma congregação de pessoas ligadas pelo mesmo sentido espiritual, pela mesma ligação ao totem e tudo mais. E aí se só o conjurador da Wild tiver esse papel, talvez o totem passe a ter os outros filhos com maior desprezo. Tratar eles como bastardos, igual os totens da Wyrm. Isso, tipo isso. E caso passe um mês, né, sem o céu interno das assembleias, que ele pode retirar o poder que ele dá ao Caerne. Tipo assim, à medida, né, que esse tempo vai passando, cada tentativa de conjurar, contatar, ou puxar o poder do totem mesmo, né, mesmo com aquele ritual, o ritual de abertura de Caerne, eles vão ter mais de dificuldade. E aí você vai ter mais de dificuldade para cada mês. Até que esse modificador vai chegar a mais 5. E aí o totem do Caerne, ele chega lá falando tipo assim, olha, não gostei, tô puto, sacou? E aí esse cara ele vai levar a raiva dele, né? Sempre bom lembrar, né? Espíritos são completamente voláteis, né? No seu tratamento. E aí ele pode atacar os outros caras, atacar a seita. Não fisicamente, talvez. Uma seita de roedor de osso pode fazer com que os ratos vão lá e vão comer toda a comida da seita, sacou? Por meses a fio. Não, mas aí certamente essa punição do totem, né? Ela vem dependendo de qual totem que a gente está tratando, do tipo de totem e tal, essa coisa toda. Um exemplo de um totem que pode ter uma reação menos nociva é um unicórnio, por exemplo, né? Que por abençoar os filhos de Gaia e toda essa ligação com a pureza e com a paz, a punição deles talvez primeiro seja, digamos assim, uma advertência. Tá, mas por outro lado, o unicórnio ele é um totem de respeito, né? Ele tá ali junto com o Avô Trovão, Pégaso, o unicórnio e Falcão. Eu não tenho certeza agora a respeito do cervo. Mas eles seriam totens mais formais do que os outros. Não, sem dúvida. Não, acho sim. Mas em comparação com o Avô Trovão, por exemplo, a falta do céu interno por um mês vai acarretar uma punição bem menos severa. Comparado com o Avô Trovão, Falcão, qualquer coisa assim. Entendeu? Entendi.
Enquanto que, por outro lado, o servo que você citou aí como um totem de, ele pode considerar a honra dele sendo feita em outro momento da Assembleia perfeitamente. Sim. Talvez a formalidade ela possa ser, digamos assim, plástica, né? Ajustável a determinada situação. Uhum. Então, se sei lá, na quebra do osso, em algum outro momento, a galera tá lá festejando, celebrando com os parentes, trepando e tudo mais, o servo, ele considere que a ritualística apropriada para o seu interno foi cumprida. Sim. Os lobisomens da seita, eles podem impedir o processo, né, de afastamento do totem, vamos dizer assim, a qualquer momento nos primeiros 5 meses lunares, desde que eles executem o céu interno na Assembleia, né? E aí a partir dali, só que a partir dali eles vão necessitar de maneiras mais elaboradas para tratar o totem, né? Talvez buscas espirituais ou rituais mais poderosos ou coisas do tipo, eles podem ser necessários para poder, tipo assim, olha, não, foi mal, a gente vacilou com você ontem, vacilou com você no mês passado, mas agora nós estamos aí juntos aí e tal, vou te provar isso daí. É aquela coisa, né? Isso daí pode ser muito deixado de lado na maioria dos jogos, mas pode acarretar em coisas bem práticas. Por exemplo, existe o ritual de abertura de Caerne, no qual você utiliza a energia do Caerne, do totem, pela matilha ou pelo garou, certo? Certo. Se você não cumpriu com a honraria ao totem, talvez simplesmente esse ritual falhe. Sim. Depois a gente vai para quebra do osso, que dá o nome aí ao nosso filhote do Garowcast, que ele é a parte mais importante da Assembleia, pelo menos de dentro da perspectiva da seita. Porque a quebra do osso é um momento onde você vai falar sobre tudo. Você vai falar sobre os desafios, você vai falar sobre política, você vai falar sobre, estranhamentos entre os Garou, você vai falar sobre heavy metal, DC Comics e lobisomem, Marvel Comics e lobisomem, tudo isso que a gente fala aqui no Quebra do Osso, ele se encaixaria nesse momento da Assembleia. Então, não tem problema, você pode chegar lá e falar que o Homem-Aranha é um roedor de osso, que a galera vai entender perfeitamente o que você está falando. Ou não. Caso a seita possua um caçador da verdade, nesse momento é ele quem lidera, né, essa parte da Assembleia, onde o trabalho principal dele, né, além de simplesmente ver se os caras estão falando a verdade ou mentira, né, o que seria apaziguar discussões, é decidir quais são os assuntos que valem a pena serem discutidos. Sacou? É ele quem tem o direito de proibir outro garoto de falar, independente do posto, sacou? Só que se o cara, né, ele usa o cargo dele para razões egoístas, ou abusa do seu cargo, vamos dizer assim, ele pode esperar aí uma perda de sabedoria ou de honra. Então, isso é curioso, porque o cara tem lá o posto 2, 3, qualquer coisa, chega um cara lá de posto 4 que vai falar, o cara vai falar assim, não, peraí, isso aí que você quer falar, ninguém quer escutar não, cala a boca e vamos pro próximo. Mas aí, nesse momento ele pode ter esse direito, mas logo em seguida ele pode ser desafiado pelo cara de 4 postos. Justamente, porque o desafio é um dos tópicos mais comuns dentro da quebra do osso, né? Aqui onde acontecem os desafios dentro da seita inteira, onde, né, toda a seita está vendo. É bom lembrar que às vezes esses desafios, né, uma vez que os lobisomens são repletos de fúria, estranhamentos eles podem acontecer no dia a dia. E aí, a depender da seita, é claro, você tá lá, sei lá, você vai comer alguma coisa, o cara chega e fala, velho, você vai comer embaixo dessa árvore não, que esse lugar é meu. Aí você fala, vai tomar no cu e tal, e vocês vão brigar, e chega o cara lá, o mestre do desafio, e fala, não, vocês querem brigar pra ver quem é que vai comer aqui? Beleza, na Assembleia. Um faz o desafio pro outro e tal, o cara reconhece o desafio, aquela coisa toda, só que esse desafio só vai ser executado nesse momento da Assembleia. Em algumas seitas, às vezes o pau quebra mais cedo mesmo, porque ninguém tem muita paciência com essa porra, não. É na quebra do osso também que acontecem as punições? Sim. Tem também um momento de justiça, né? Se qualquer membro da seita tenha transgredido a litania, a matilha ou a seita, né? Enfim. É na quebra do osso que chega o julgamento do cara.
Como nós não temos um Philodox na nossa matilha, na quebra do osso a gente fala sobre o que a gente quiser, né? Exatamente. É curioso que às vezes existem algumas assembleias que são feitas só para chegar nesse lugar, só para chegar nesse momento. Né? Às vezes nenhum desafio vai ser permitido e tal, porque alguma coisa aconteceu, vai marcar uma assembleia e tá todo mundo sabendo que a assembleia ela foi marcada só para que o cara tenha, sei lá, vai receber o ritual de ostracismo e tal, ou qualquer coisa do tipo. É também na quebra do osso onde tem as preocupações, vamos dizer assim, né? Porque é quando a palavra é aberta, a palavra é dada a todo mundo, né? Onde normalmente o caçador da verdade ele vai atrás do orador inicial, né? E então esse orador inicial ele fala das suas preocupações. Olha, sei lá, vi uma matilha de dançarina espiral negra no cais. Beleza. Aí é isso. Aí o outro cara vai dar outra ideia, tipo assim, não, e ali na floresta norte, ao norte do Caerne tem uma madeireira. Enfim, aí é aqui que o narrador começa a mostrar o mundo dele, o que tá acontecendo e tal, tudo. E não fale fora de ordem, porque você vai perder honra por causa disso. Cala a boca, deixa o cara chegar com o microfone até você. Eu acho, cara, que o momento da Assembleia, ele alia duas coisas bem legais no jogo. Que é um momento de muita interpretação, mas também é um momento de gaming, por assim dizer, de regras, né? Então, como é um momento onde é concedido e tirado o renome, você narra e joga a Assembleia com o livro aberto. Ele não é só um momento de interpretação. Sim, né? Tem muitos passos, né? Isso, tem muitos passos e coisas que você tem que tomar cuidado. Como você falou, você não pode falar fora de ordem, senão você perde. Então não é casa da mãe Joana. Sim. E vale lembrar também que nem toda preocupação é válida ser trazida nesse momento, né? Lógico. De novo, né, tem o tom da assembleia, aquela coisa toda. E então, tem coisa que você pode resolver sozinho, né? Você tem um FOMO lá, beleza. Sua matilha consegue resolver isso sozinho, né? Você não precisa falar com os caras, olha, grande preocupação, tem um toad, né? Tem um sapão lá ali, ó. O que o cara faz? Não faz porra nenhuma, né? Então, vai a merda. Uma pergunta, Schultz. E se o oposto acontecer? Algo que é necessário que seja relatado, simplesmente é deixado de lado, o cara esquece de falar e tudo mais. Uai. Assim que a verdade for averiguada, o que acontece com esse garoto? Bem, se isso trouxe algum tipo de prejuízo para a seita, eu diria que esse cara ele vai perder renome, né? Porque aquela coisa de não revelar segredos, né? A posição da Wyrm, essa coisa toda. Porque você ganha renome caso você o faça e você perde renome caso você não faça. Então vai acontecer isso. Por outro lado também, vamos dizer que o cara ele esconde o jogo, e o Senhor da Sombra, no caso, ele esconde o jogo e resolve a treta toda sozinho. Pô, mas você estava fazendo uma coisa muito perigosa. Você atacou uma força mais forte do que você sem ajuda, perde renome. Você não é mais confiável, perde renome. Enfim, essa parada toda, né? Eu usaria isso daí. Isso aqui. E em termos de ritualístico, é permitido a utilização de dons durante a quebra do osso ou qualquer outro momento da Assembleia? Pedro, não se fala isso sobre... Não tem uma regra desse tipo, não use os seus dons ou qualquer coisa do tipo. Mas eu sempre imagino que quando o Garou ele tá usando um dom, ele tá pegando emprestado um poder de um espírito. Não um espírito que se associou a ele ali de alguma maneira. Então, você não vai incomodar os espíritos ali só pra ver se o que o cara tá falando ali é verdade, né? O cara tá na assembleia, cara. Sacou? Tipo, você não vai na igreja e quando o padre tá dando sermão, você fica pensando assim, esse padre tá querendo me sacanear. Essa porra não é assim, não. Sacou? Eu tô perguntando isso porque existem duas situações que eu consigo imaginar facilmente. Então, por exemplo, o cara tá na quebra do osso, vai desafiar um inimigo, um desafeto, e aí ele resolve usar o dom Garras Afiadas. Isso, do ponto de vista de narrador, se a gente estivesse numa seita de respeito, eu consideraria uma pequena violação. Mas aí depende de como o desafio foi feito e do que foi acordado. Porque no caso do desafio, você tem um mestre do desafio que é ele quem vai... O cara pode ir lá, bater no outro, e o mestre do desafio falar, você perdeu, porque você usou dom e ele não.
Não, é exatamente isso que eu tô querendo falar mesmo, né? Se o cara simplesmente usa o dom sem acordar, sem determinar isso no desafio, eu consideraria uma pequena violação. Uhum. Mas, por outro lado, existem outros dons que eu acho que eles são necessários de ser ativados no mesmo da Assembleia começar. Afinal de contas, os dons eles têm a duração, geralmente, de uma cena, né? Tipo qual? Por exemplo, Verdade de Gaia. Tudo bem. Mas aí é de se esperar que, o Caçador da Verdade esteja fazendo isso, e 2, é de se esperar também que ele consiga ver uma verdade sem precisar de dons. Claro. A gente tem lá uma seita de, Fúrias Negras. Tá. E ela recebe uma visita de um peregrino silencioso com a mensagem de uma seita de cria de fênix, né? Ainda que a Caçadora da Verdade ela tem essa função não, ela tem essa responsabilidade de ser capaz de identificar uma mentira sem precisar do dom. Nessa situação, você não acha que seria vantajoso ou necessário, não? Sim, só que aí eu vou complicar um pouco mais, vou colocar um pouco de política nisso daí que você está falando. Esse peregrino silencioso, ele vai ter voz na Assembleia? Porque num jogo meu, seguindo essa situação que você colocou aí, esse peregrino ele ia chegar e ele ia falar com as anciãs primeiro. Entendi. E aí, passar a mensagem. Exatamente, elas vão olhar, não, beleza, nós vamos fazer uma assembleia e você vai falar isso daí. Nisso, elas já sabem se o que ele tá falando é verdade ou mentira. Entendi. Legal. Se é um cara da seita que tá fazendo isso daí, aí, de novo, aí eu acho que é um lance da política. Se é um Senhor das Sombras que está falando, né? Olha, eu vi um inimigo assim assado, bababá e tal, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ele pode estar armando? Pode. Só que ele é um cara da sua seita. Independente se você gosta dele ou não, sacou? Os anciões respeitam ele ainda é da sua seita e tal, tudo. Então eu penso assim, que ele pode estar tentando te enganar, mas você também tá sendo um filho da puta se você quer usar a verdade de Gaia pra ver se o que ele tá falando é verdade ou não. Eu acho que nesse momento da quebra do osso, todo mundo trata, os garotos eles se tratam uns aos outros de peito muito aberto, sacou? É como eu encaro. E eu gosto dessa ideia justamente porque ela vai te possibilitar o lance de você fazer. Então, que, sei lá, o Senhor da Sombra, então, no caso, enganou a seita inteira. Ou então que, sei lá, um clear surpreenda todos os anciões, né? Sim, exatamente. Passando a perna em alguém, ou então sendo extremamente sagaz. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu favoreceria esse tipo de coisa, sacou? E também não veria com bons olhos o cara... Porque é aquela coisa, né? O cara fala assim, você não usa a verdade de Gaia. O outro fala, não usa. Aí aquele cara fala, eu vou usar. Então, peraí, primeiro que todo mundo ia perceber. É um momento muito íntimo, tem muita ligação com os espíritos ali. Sacou? Então eu faria algo mais ou menos nesse sentido, assim. Eu perguntei mais para esclarecer, porque eu concordo contigo. E eu acho que existe mais um motivo para você abandonar a utilização de dons durante a Assembleia, que é para haver uma mínima equalização entre os personagens e NPCs. Porque, como existem postos e a hierarquia tribal e de matilha é uma coisa muito presente no jogo, durante a Assembleia isso fica deixado um pouco de lado, né? Porque aí você não vai usar dom contra o ancião, mas o ancião também não vai fazer a mesma coisa contra você. Então ali tá todo mundo, pelo menos numa ficção temporária, todo mundo tá mais ou menos igual, né? E isso que você tá falando, tipo assim, velho, vou usar o mesmo exemplo, se o Senhor da Sombra tá tendo ali o disparate de mentir na frente da seita inteira, você acha mesmo que você, o Cliat bosta, é que vai descobrir a verdade? Sendo que tem ali um tanto de gente? Sacou? Tipo, porra, não, eu vou ficar aqui no meu lugar aqui e só vou escutar o que esse cara tá falando. É como eu acho que seria o pensamento que ia permear ali a mente do Cliat, então, em questão. Depois dessas preocupações, né, dos problemas, ele aceita ter um momento que eles vão discutir os planos, né, onde o Conselho de Anciões ele raramente decide uma estratégia ali na Assembleia. Normalmente o que eles fazem, eles escutam todas as sugestões, formulam seus planos e depois então eles informam os outros Garou quando necessários, tá? Então não vai ser uma coisa, nós temos um problema, o cara vai falar assim, então você e você vão fazer isso. Não, é o momento de escutar e todo mundo dá sugestões, de certa maneira. E também, dentro da quebra do osso, a gente tem ali o momento do reconhecimento, né? Porque os lobisomens que acham que
que eles têm ali os pontos temporários, né? Aqui nós estamos falando de mecânica mesmo. Se você você tem 10 pontos de glória, é aqui agora onde você transforma os seus 10 pontos temporários de glória em um ponto permanente. Presta atenção que ainda não chegou o momento onde você fala dos seus feitos. Isso ainda não aconteceu. Tá ok? É necessário um ritual de conquista para isso? Sim, sim. O ritual de conquista serve exatamente para isso. E só que os lobisomens, né, os caras mais velhacos, o que eles vão fazer eles já vão conversar com um garoto de posto maior, claro, para que ele já saiba, tipo assim, olha, eu quero fazer isso, eu acho que eu já consigo e tal, eu tô me sentindo mais glorioso. Vamos colocar essa frase bem entre aspas, sacou? Uhum. Porque senão ele chega lá e fala, eu quero ser reconhecido como mais, eu quero ter mais uma bolinha de glória. Aí todo mundo olha pra ele e fala assim, que porra é essa, velho? Nós vamos fazer isso aqui agora não, sacou? Então, pra ele não encontrar esse silêncio desagradável, normalmente ele faz isso antes. Aí você tem o ritual da conquista. Uhum. Depois, então, depois, né, dessa coisa da quebra do osso, a gente parte para a parte de canções e histórias. Onde quem assume e quem inicia é o menestrel. É ele quem inicia essa parte da assembleia. Que normalmente ela fala de acontecimentos, né, eles vão contar histórias recentes. Só que o menestrel ele pode também contar histórias do passado da seita ou dos feitos, né? Tal, caso ele ache que isso é apropriado de alguma maneira. Então, de repente, o cara combinando aquilo como o tom da seita lá no início, então vai ser uma assembleia, né, de um lamúrio, né, uma vigília pelo cara morto ou qualquer coisa do tipo. Então ele pode preparar ali uma história daquele garou e tal, alguma coisa assim. Ou se a seita acabou sofrendo um fracasso muito grande, ele pode contar aqui uma história para reanimar os corações, essa coisa toda. Antes de que os outros falem. Eu colocaria nos meus jogos, isso nunca chegou a aparecer, mas eu levaria em consideração a tendência tradicionalista das tribos para tornar esse relato de feitos antigos uma coisa obrigatória ou não. Vou dar um exemplo. Numa seita bem tradicionalista de Três de Prata ou Piana, eu sempre faria o menestrel contar os feitos antigos. Porque é uma maneira de se manter viva a tradição. E eu faria a mesma coisa com qualquer seita de peregrinos silenciosos. Porque, por um motivo básico, os peregrinos silenciosos têm poucos KRs, portanto poucas seitas, né? E eles não têm o acesso aos antepassados. Então, contar os feitos antigos da tribo ou da seita é uma coisa necessária para que os peregrinos silenciosos não se desvinculem totalmente do passado deles, que já está mais ou menos perdido. É curioso também porque nem sempre o Galeardi da Matilha vai falar. Porque assim, caso você queira falar nesse momento, você tem que ir até os anciões, até o menestrel e pedir permissão para isso. Porque é o menestrel quem vai contar as histórias. Então o menestrel ele pode vir até o seu Galeardi, perguntar o que é que aconteceu, o Galeardi vai contar a história e o menestrel vai recontar a história do jeito dele. Entendeu? É bom prestar atenção que, tipo, se você já contou essa história pra galera, a galera já sabe, você já ganhou o renome pelo que você fez. Entendeu? Você não precisa fazer isso na frente da seita, igual aquilo que a gente tava falando. Só que o menestrel ele pode recusar, falar, não, você não vai falar não, quem vai contar sou eu, essa história é boa demais. Ou ele pode falar, não, vai lá, velho, mete as caras aí e conta você. Sim, e fica uma dica pros narradores, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Você e sua mesa se reuniram no sábado, jogaram uma sessão e aí terminou uma missão ali naquela mesma sessão. No sábado seguinte, quando vocês fossem se reunir, o narrador pode começar na assembleia. E aí, de maneira a recapitular os acontecimentos da semana anterior, o menestrel conta os feitos dos jogadores. Né? Depois, então, das histórias e feitos, a gente parte, então, para o festim. Né? Afinal de contas, várias coisas já foram discutidas e tal, tudo. Então, os humores, né? O espírito da assembleia, né? Da seita inteira, esses espíritos estão elevados, né? Então, eles estão completamente enérgicos e tal, tudo. Então,
eles partem pro festim, que é liderado pelo inimigo da Wyrm. Ela começa imediatamente após, né, as histórias. No caso de algo mais elaborado, mais formal, o inimigo da Wyrm ele espera um sinal do Menestrel, né, que diz que a história acabou, mas já aconteceu, né? Tem os livros até falam que de vez em quando o cara nem espera, o cara tipo assim, o cara tá muito doido, tá muito extasiado com a história e saiu correndo e todo mundo foi correndo atrás dele. Esse inimigo da Wyrm, ele lidera, né, os lobisomens reunidos na forma lupina, dá um uivo ensurdecedor, né, e ele começa a correr entre os lobisomens, derrubando eles, né, e mordendo eles nos flancos a fim de estimulá-los. Os lobisomens devem então mudar para a forma lupina, se unir aos uivos do inimigo da Wyrm, né. Tem até alguns relatos de seitas muito guerreiras que eles fazem esse festim na forma Crinos ou na forma Ispo. Agora olha que, imagina aí o cara na forma Crinos te dando mordidinha no flanco pra você poder... Vamos lá, brother! Vamos lá, vamos brincar também! Né? Começam a rolar algumas brigas, mas tipo briga de irmão, assim, sacou? Uma simulações de briga e coisas do tipo. Algumas batalhas e tal. Às vezes rolam alguns testes de dominância também, né, a fim de, em algumas das seitas, né. Isso pode inclusive acarretar que disputas físicas realmente aconteçam, tá certo? Então quando tá todo mundo, tipo assim, nossa, agora nós estamos todo mundo pulando, velho, tá todo mundo tipo, o cara tá todo mundo balduco, tá ligado? Aí o inimigo da Wyrm, ele corre com todo mundo pra fora do Cairn, né? Eles vão caçar ali nas divisas do Cairn, o Ivano, e atacando qualquer intruso que eles possam encontrar. Normalmente eles acontecem, eles podem durar até mesmo o resto da noite toda, né? A depender do tamanho do Cairn, claro. Mas enfim. E aí então eles começam a atacar e eles vão proteger e fortalecer essas divisas do Cairn. Então, se o céu interno ele reverencia o Totem, o festim ele recarrega o Cairn em si. Então um Cairn ele precisa de um número de pontos igual a um número de pontos de gnose igual a 5 vezes o seu nível para cada mês lunar. Então você tem lá um Cairn de nível 3, ele vai precisar de 15 pontos de gnose. E aí é nesse momento que os Garou eles vão liberando, eles vão doando, né, abrindo seus corações e almas, né, eles vão doando a sua gnose pro Cairn nesse momento. Isso pode ser feito em qualquer outro momento da Assembleia também. Mas é aqui que isso normalmente acontece. Caso o Cairn ele passe um mês lunar sem essa exigência de gnose, né, ele fica inativo. Né, o espírito Totem ele dorme e ele pode ser desperto. Né, ele entra em Modorra, aquela coisa que a gente já falou no Garocast a respeito de espíritos. E é isso, o festim é essa loucura, a galera começa a correr sem parar até o nascer do sol praticamente, né? E depois né, de tudo isso, os Garou eles são encorajados a ficarem sozinhos ou junto com as suas matilhas, essa coisa toda, a fim de acalmar os seus espíritos, né? Imagina que loucura que deve ser essa porra. É uma rave, né, cara? É, tipo isso, só que todo mundo em crinos, dando mordidinhas no flanco. Final de festa, sabe como é que é, né? Final de festa, guardanapo é bolo, tudo vale. Tem inclusive uns relatos a gente falou dos Andarilhos do Asfalto no começo do cast, que os Andarilhos do Asfalto tipo fazem uma rave mesmo, né? Negada tocando tuts, tomando êxtase, ficando maluco. É sério, velho. Ai, Andarilhos do Asfalto. Mas enfim, e aí então todo mundo com o espírito limpo, vamos dizer assim, os Garou eles descansam, eles vão todo mundo dormir e tal, né? Então eu acho que do momento da putaria, como você disse, Pedro, a respeito dos Fiana, ele aconteceria após o festim, né? Porque afinal de contas você não ia dar uma mordida na bunda da parente, né, em Crinos, então isso é foda. Não, mas então, você falou de parente aí, uma dúvida que eu tenho. Qual é a participação deles na Assembleia? Ou não há participação? Olha, porque existem momentos da Assembleia que me parece que eles têm de ser fechados entre os Garou. Principalmente quando eles vão debater missões e coisas do tipo. E também no festim, né? Porque, pô, se
se um parente estiver lá, ele tá correndo um sério risco de morrer. Então, Sim. Bem, duas coisas. Eu acho que no primeiro momento, né, nas convocações, os parentes podem se apresentar. É claro que isso é definido pelo vigia da seita e tal, porque de repente os parentes eles podem fazer a vigília das divisas, sacou? Sim. Liberando então os guardiões. E no caso, um parente extremamente honrado, né, alguém com muita estima pela seita e pelos seus anciões, talvez fosse possível para ele que ele participasse da quebra do osso. Né? Ele ia ficar lá o resto da Assembleia inteira só observando, mas fazendo porra nenhuma. Mas ele ia. Mas ele, de repente, ele tem alguma coisa para falar, sacou? Sim. Normalmente as assembleias elas são feitas na lua cheia, tá? Uma vez por mês, igual a gente tinha falado. Mas existem outros tipos de assembleia que o Pedro já tinha mencionado, né? Existem as audições, que é quando você chega lá, o Galhardo da Matilha chega lá e conta a história que ele quer contar para os anciões, e ele vai receber o seu renome, e a Matilha também. Mas isso é pequeno, você não precisa ficar esperando nem nada, é quando você volta de uma missão mesmo. Tem as assembleias de julgamento, né? Que aí elas são aquilo que a gente estava falando. Que aí a quebra do osso ela é única e exclusivamente para julgar alguém. Essas assembleias elas têm um nome, as assembleias de julgamento. Existem também assembleias umbrais, que elas acontecem na lua crescente, e elas são feitas, adivinha onde? Na Umbra. Isso normalmente elas normalmente são seguidas por rituais poderosos que são feitos para fortalecer o Cairn, tá? Só que a quebra do osso, no caso, ela é devotada ela é inteiramente dedicada ao ritual em questão, o ritual que vai ser feito, tipo ritual da clareira encoberta ou qualquer coisa do tipo, o céu aberto, o ritual do céu aberto tem isso também. Reuniões secretas e assembleias secretas, que são extremamente raras, feitas normalmente na lua cheia, né? E é quando uma seita, tipo assim, a seita está passando por muitos problemas, é que isso acontece. Que aí às vezes são só os conselhos de anciões e qualquer garou que esteja diretamente envolvidos com os planos que vão ser executados, tá ok? Só que as assembleias secretas elas só têm um elemento das outras assembleias, que é a quebra do osso. Ou seja, a galera junta só para discutir. Tamo aí. Assembleias. Beleza. Mas, enfim, então tá aí, esses são os passos da Assembleia. Espero que a galera tenha tirado as suas dúvidas aí, em especial aí o Hanan. E galera, quando quiserem mandar pergunta em voz, é tranquilo, só tentar contatar a gente, rezar pra Weaver não trapacear como sempre faz. Só falar com a gente ali pelo Discord ou qualquer coisa do tipo. Ou se você quiser gravar uma mensagem de voz e mandar pelo nosso e-mail, pode também. Tranquilo? Pedrão, Beleza. Valeu pela participação aí, cara. Valeu, show. A gente fica por aqui. Um wave de despedida pra todo mundo. Valeu.